estamos começando mais um TV com Entrevista e hoje a gente vai falar aqui com Márcio dos Anjos, do Comando Nacional dos Bancários e presidente do Sindicato dos Bancários em Alagoas. Márcio, vamos falar hoje sobre reestruturação, desmonte do Banco do Brasil e da Caixa, da medida provisória 905, não é isso? Que retira direito dos trabalhadores. Vamos conversar com ele logo. Márcio, a categoria bancária é uma das categorias que mais adoece no Brasil. Parte disso por conta do assédio moral. A campanha que vocês vêm realizando vem garantindo o combate ao assédio? Olá, tudo bom? Vem sim, né? Essa questão do assédio moral ela está também relacionada ao cumprimento de metas. Então, os banqueiros eles taxam as metas como desafiadoras e nós as taxamos como metas abusivas. E o que é que acontece em virtude desse assédio tão grande? Como eles costumam ficar lá sentados nas suas cadeiras acolchoadas e estabelecem metas de cima para baixo, né, de forma arbitrária, vamos colocar assim, quem está na ponta da situação, o que é que acontece? Começa a ser cobrado para que essas metas elas sejam cumpridas. Quando nós dizemos que as metas elas são abusivas, é porque elas não obedecem nenhum critério. Vamos fazer um comparativo aqui, por exemplo, eu sou de Pão de Açúcar, sertão de Alagoas, né? Onde a região aqui da orla da Ponta Verde, por exemplo, tem uma característica que tem que obedecer, o sertão de Alagoas tem uma outra. Eu estou colocando isso porque nós temos um país de dimensão continental, então tem que se levar em consideração o estado de São Paulo, por exemplo, o estado de Alagoas, elas têm que ser levadas em consideração essas coisas todas, mas não são. Então essas metas são colocadas. E quais são as consequências disso tudo? As pessoas elas passam a adoecer. Lamentavelmente, hoje as doenças psicossomáticas é que mais tem avançado na categoria. Hoje, são 53%, isso é um dado muito recente que foi nos colocado, está fazendo uso desses remédios aí de antidepressivo, né, ansiolíticos, dessa natureza, é um número altíssimo. Nós temos uma categoria com 480 mil bancários e bancárias e nós temos mais de 50% dessa categoria fazendo uso desse tipo de medicação. Fruto de quê? Da autocobrança. Da autocobrança, sabe por quê? Porque quando você estabelece uma meta para a agência e que as pessoas elas não cumprem, e aí vem aquela forma de cobrança, que aí sim é o assédio, de que maneira? Olha, você não se empenhou o suficiente, você não é bom, você não é boa, e aí você começa a se autocobrar. Então você começa a perceber que o colega cumpriu uma meta, não sabe de que forma, e você não cumpriu, então você realmente começa a introspectar, você começa a achar que aquilo é verdade o que estão lhe dizendo. E aí você, dessa autocobrança, vai produzir as doenças e por conta disso tendo esse número tão exagerado de pessoas avançando consideravelmente das doenças psicossomáticas e as pessoas fazendo uso desse tipo de medicação. E o combate que vocês vêm fazendo a isso? Rigoroso. Nós fazemos isso, inclusive nós conseguimos colocar na nossa convenção coletiva, né, cláusula. Uma cláusula para que as pessoas possam estar fazendo denúncias. Né? Abrimos um canal de negociação com os bancos nesse sentido. Só que é aquela briga do capital-trabalho, isso não é uma coisa constante, essa é coisa da classe, de classe mesmo, não tem, é uma luta incessante, onde nós levamos uma desvantagem muito grande, mas nunca deixamos de travá-la. Se não lutar é pior, né? Se não lutar é certeza do que vai acontecer, né? E do que está acontecendo. E o que nós fazemos é lutar contra um setor poderoso, né? Um setor que é um dos que manda no país, que é o setor financeiro, especialmente o privado. Então é uma luta constante, né, difícil, mas nós não abandonamos de forma alguma e estamos sempre buscando. É tanto que, quando nas nossas discussões, a gente faz a consulta para a categoria, a questão salarial ela fica abaixo da saúde e condições de trabalho, para vocês terem uma ideia. Então é tanto da gente trabalhar nesse sentido, das pessoas compreenderem que não adianta ter recursos financeiros se você não vai ter saúde para usufruir desses recursos. E piorou agora? Como o sindicato vê a gestão federal sobre a Caixa e o Banco do Brasil? Não, a gestão federal sobre os bancos públicos como um todo, ela é desastrosa. Não é? Ela, na verdade, ela é deliberada. O que eles estão fazendo é já antecipando uma reforma administrativa que sequer ainda foi para votação. É isso que eles estão fazendo. E qual é o objetivo disso? Privatizar os bancos. Para você ter uma ideia, o Banco do Brasil, tem o presidente do Banco do Brasil, o Rubens Novaes, eu posso dizer o nome dele aqui sem problema, porque ele já deu declarações públicas por diversas oportunidades,
Como é que a pessoa está no cargo mais alto de um banco e diz que o banco seria muito mais lucrativo se privatizado fosse? Ora, então uma pessoa que diz um negócio desse, ele não tem absolutamente nenhum compromisso com essa instituição chamada Banco do Brasil. O que ele está ali, na verdade, foi colocado com um objetivo claro de sucatear o banco para que assim facilite a sua privatização. O que é que estão fazendo com a Caixa Econômica hoje? Como é um banco 100% federal, como eu não posso fazer as mesmas coisas que faço dentro do Banco do Brasil, entre aspas, com a facilidade maior, eu estou vendendo o banco pelas beiradas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou privatizando a área de cartão, eu estou privatizando as loterias, eu estou privatizando a área dos seguros. Isso é de extremo, ruim para nós, porque essas questões que eu coloquei há pouco, elas trazem um lucro muito bom para a Caixa Econômica. Então tem algumas situações que é até bom esclarecer. Porque veja, fundo de garantia, isso é dinheiro do trabalhador, são 530 bilhões que tem lá, eles querem abocanhar. A Caixa tem para gerir, ele tem um lucro para gerir, ele recebe para gerir em torno de 5 bi. Então esse lucro deixa de ser o fundo de garantia de sair da Caixa, a Caixa perde, os funcionários perdem. A questão das seguradoras é um percentual, né, considerável sobre o lucro da Caixa. Então eu faço essa política de desmonte da Caixa Econômica pelas beiradas, para mais tarde buscar apoio na sociedade, dizendo que ela é ineficiente e aí passar a população aceitar e fazer coro da não necessidade da existência da Caixa Econômica. Então essa é que é a política do governo federal, essa política desastrosa de desmonte, com este objetivo claro, de privilegiar e de favorecer o sistema financeiro privado, eu não tenho dúvida disso. E Banco do Brasil, Caixa, sempre foram um orgulho, né, da população, que via aquilo como instituições fortes. Não tenha dúvidas, até porque o Banco do Brasil, a Caixa, aqui mais, eu ia falando muito assim, mais um pouco até do Banco do Nordeste, para a nossa querida região, né, eles são fomentadores de desenvolvimento. Então os bancos públicos eles têm um papel social, eles não têm um viés meramente do lucro. Né? Então vamos aqui falar um pouco mais nos rincões do estado de Alagoas, por exemplo. Ora, se você tem um banco público, ele vai até aquele rincão. Então ele assiste a população, seja ele a clientela, seja ele a pessoa que recebe seus proventos, sua previdência, e deixando claro, e aí eu já aproveito a oportunidade aqui para fazer um apelo até para os prefeitos desses municípios. Por quê? Em não existindo um banco público ali, o que é que acontece? A agência fechando, o banco privado lá não vai. Se não tiver lucro, o banco privado não vai. O que é que vai acontecer? Vai afetar diretamente esse município, porque vai morrer por inanição financeira. Porque não havendo um banco, aquelas pessoas, por exemplo, que recebem aposentadoria, elas vão ter que se deslocar para outro município, correndo o risco de morte pelo trajeto, correndo o risco de morte pelo fato de estar sujeito a roubo, furto, qualquer coisa dessa natureza, a violência como um todo, né? E o município perde, porque onde a pessoa chegar, ela vai precisar comprar as coisas naquele município que já recebe. Então você está tirando a circulação de recursos naquele município que deixou de existir uma agência bancária. E lamentavelmente nós temos apenas 52% dos municípios alagoanos, portanto nós temos 102, apenas 52% deles possuem agências bancárias. É uma gravidade também, isso, uma temeridade isso aí. E se você tirar os bancos públicos disso, você só vai ter agência bancária de banco privado, e aí eu vou tirar um pouco o Bradesco, porque tem agências no interior do estado, mas se você tira os bancos públicos e você tira o Bradesco dessa história toda aí, apenas, veja que coisa grave, apenas Maceió, Arapiraca e Palmeira dos Índios, 3 municípios dos 102, possuem agência bancária. É semelhante à situação dos Correios, né? O que ficou definido no último dia 27, que vocês fizeram um protesto aí contra essa política federal? No dia 27, na verdade, ele foi uma das datas, né, nós estabelecemos um calendário e o dia 27 foi uma das datas onde nós orientamos a categoria bancária a vestir preto, demonstrando claramente da insatisfação por conta do que nós falamos um pouco antes, a questão da desestruturação que estão tentando. Então nós estamos chamando os funcionários e as funcionárias a reagirem, né? Não tenha dúvidas. E nós temos feito esse trabalho, né, é bom aqui lembrar sempre o seguinte: os bancários, o sindicato dos bancários é um sindicato nacional. Nós temos sindicatos bancários em Alagoas, temos de todos os demais estados, mas a categoria bancária é o único deste país que tem uma convenção coletiva nacional. Portanto, o bancário que ingressar em São Paulo, cidade mais rica do país, e ingressar na cidade mais pobre do país, que deve ser do Nordeste, eu não sei exatamente qual,
mas ganha a mesma coisa, tem os mesmos benefícios, tem as mesmas coisas. Categoria forte. Categoria forte, organizada e com segmento público e privado dentro dela. Então a gente consegue construir essa convenção coletiva nacional com segmento público e privado, né, garantindo as discussões específicas de cada banco. Então isso nós temos há 20 e tantos anos, né, e que agora se encontra ameaçado por mais uma vez essa política desastrosa do governo federal que tenta, na verdade, retirar os bancos públicos da mesa única. Então essa é a proposta de reestruturação dos bancos do governo federal. Esse é o desmonte. Sim, o que eles chamam de reestruturação, nós chamamos de desestruturação. E a desestruturação deliberada é a mentira contada, e aqui eu quero abrir um parêntese. Qual foi a argumentação utilizada pelo governo federal em relação à reforma da reforma trabalhista? Geração de empregos, modernização da CLT. Primeiro, mentiu quando disse que estava a modernização da CLT, porque a CLT já vinha sendo atualizada ao longo dos anos. Já vinha sendo, né? E a geração de empregos? O que aconteceu? Nós hoje temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Então foi a mentira contada, né, com argumentação falsa e que levou a população a isso, a acreditar que poderia, se a reforma trabalhista fosse aprovada, iria acontecer isso. Aconteceu o inverso, porque a intenção era acontecer o inverso. A mesma situação da reforma da Previdência, a intenção era acontecer o inverso. O que é que diziam? Não vai, se vai aprovar a reforma da Previdência, o país vai crescer. Nós estamos aí, com o país à bancarrota. É isso que está acontecendo, com o dólar disparado. Então, todas as mentiras contadas de que, por exemplo, a Previdência é deficitária, que é uma mentira deslavada, até porque se pegar, eu não vou citar nomes aqui, mas se pegar os 100 maiores devedores da Previdência, que são empresas bilionárias, inclusive no setor bancário, não é? Já cobririam esse citado rombo. Ora, nós estamos falando aqui de uma questão da Previdência, onde tem Previdência, assistência social e saúde. Isso é um tripé que recebe benefícios do combustível que se abastece, da compra de um sapato, da compra de uma camisa, da compra de um alimento. Isso vai também para a Previdência, para assistência social e saúde. Então, esse tripé sempre recebe recursos. Se eu estabeleço a reforma da Previdência da forma como está e que nós conseguimos barrar, né, a questão que eles queriam, a questão da capitalização, nós conseguimos barrar, né, o que significa a capitalização? A contribuição apenas da pessoa mesmo. Hoje nós temos a contribuição do empregado, do empregador, do governo, através de PIS, COFINS e tantos outros que ingressam na assistência social, na saúde e na Previdência. Então, é isso que se quer, esse desmonte, porque nós vamos entregar simplesmente ao capital privado, né, em relação à questão dos planos de saúde. Este é o verdadeiro objetivo. Não é melhorar nem que o país cresça mediante uma reforma, mais uma vez, de argumentação falsa. Qual a posição, como você sente a posição dos bancários hoje? Porque sempre foi vista como uma categoria forte, os bancários eram orgulhosos de serem bancários, né? Do Banco do Brasil, da Caixa e tal. Há uma certa tristeza, um certo desânimo diante dessa situação política? Não deixa de existir, não é? Eu acho que o país, me perdoe aqui a expressão, mas quando da eleição do governo atual, acho que teve uma boa parte do cidadão brasileiro teve uma diarreia mental. Só pode ter sido uma natureza dessa. Então, os bancários e as bancárias estão, enquanto cidadão, né, e agora estão percebendo, não é, a tolice que foi feita, né, de cair no engodo, né, de votar em um governo que aí está. Porque na prática este governo cada vez mais concentra, diferente do que se pregava, cada vez mais concentra, cada vez mais prejudica a classe trabalhadora. Então ele está ali para isso. Ele não está para fazer o contrário. Então é um governo de mentira e que solta mentiras e que foi eleito por mentiras. Porque as fake news nada mais são do que mentiras. Então a categoria bancária, ela está percebendo e nós estamos sentindo uma reação por parte dela. As pessoas passaram a perceber da tolice que fizeram, algumas estão extremamente arrependidas, né? E estão reagindo muito lentamente mais do que o que a gente gostaria que fosse. Eu gostaria que a gente tivesse uma agilidade maior nesta reação, transformar essa indignação em ação, que é o que a gente precisa, ruas quentes e as ruas,
né? Então a gente percebe que as pessoas estão arrependidas, mas ainda essa indignação não está tão assim aflorada ao ponto como deveria, para poder a gente transformar essa indignação em ação, volto a dizer, em ruas quentes, povo nas ruas, e aí a gente conseguiria derrotar este governo fascista que aí está. TV com Entrevista vai aqui tomar um cafezinho, volta já, aguarde a gente. Estamos hoje aqui com o Márcio dos Anjos, presidente do Sindicato dos Bancários de Alagoas, e TV Com tem o prazer de entrevistá-lo. Mas, dentro da política social da categoria, o que é que você destaca aí de trabalho de vocês? São vários os destaques, mas eu quero fazer um que está muito recente, né? Agora, há uns 3, 4 dias atrás, nós conseguimos assinar uma convenção coletiva de trabalho específica para a prevenção de violência contra as mulheres. Então, isso é uma coisa muito importante, até porque as mulheres, enquanto a gente está falando aqui, está sendo uma mulher, está sendo morta, né, ou sofrendo algum tipo de violência. Então, isso no nosso país, que é o quinto, né, em violência contra a mulher, o que é um absurdo, né, a questão do feminicídio, né, então nós conseguimos agora, recentemente, assinarmos a convenção, ou seja, conseguimos envolver o setor os banqueiros junto conosco para que a gente pudesse assinar. As bancárias e as mulheres como um todo, mais especificamente falando aqui das bancárias, o que é que acontece? Não é fácil você chegar em casa, chegar no seu trabalho, melhor dizendo, e conversar com o seu chefe ou com a sua colega, a sua colega ao lado sobre a violência que você vem estar sofrendo. Não é um assunto fácil. Então o que é que nós conseguimos assinando essa CCT? Possibilitar um canal que possa ser feito esse tipo de discussão sem nenhuma identificação. E aí a gente constrói um mapa e vai atuar em cima dele. Então, essa é uma das questões mais importantes, uma das mais importantes e recente que nós conseguimos em relação à mulher bancária. Vamos falar agora da medida provisória 905 de 2019, né? Em que ela aprofunda a reforma da CLT. E o que vem a ser essa medida? Nossa Senhora, a medida provisória 905 nada mais é do que uma outra reforma trabalhista. É tanto que ela faz modificações em 186 artigos da CLT, da já combalida CLT. Porque a Lei 13.467, a lei trabalhista, ela já aniquilou, né, transformou em letra morta a CLT. E com a medida provisória, a 905 é a pá de cal. Então eles já trouxeram essa medida provisória justamente para aquilo que pôde ser de restinho ainda de direito dos trabalhadores, que eles vislumbraram, eles vêm com a medida provisória para aniquilar de forma tal. O que é que acontece? Nós recentemente também, é muito bom até falar isso, muito embora a gente vai continuar na luta firme e forte em relação a isso, essa medida provisória, no que é que ela afeta mais diretamente? Porque o bancário e a bancária, ele é afetado como qualquer trabalhador, né? Mas onde é que afeta mais diretamente? Na jornada, porque o bancário tem jornada de 6 horas, né, e não é por conta de que pelo fato do bancário ser melhor ou pior do que qualquer outro trabalhador, não é. É porque lá em 1932, estudos feitos pela Organização Mundial de Saúde constatou que em uma jornada de trabalho acima das 6 horas já traria tipo de prejuízo naquela oportunidade, nós estamos falando ainda do século passado, né, de Ledorte. Veja, do efeito repetitivo. Então hoje as doenças são outras, mas lá atrás já se detectava, já se constatava essa coisa que prejudica a categoria bancária em relação à saúde. Então por conta disso de 6 horas. A questão das 8 horas já veio posteriormente, por conta já de modificação, aí sim já ainda no governo de Getúlio Vargas, colocar-se na CLT de uma gratificação remunerada para se justificar as 8 horas. Então tem trabalhadores no setor bancário de 6 horas e tem trabalhadores no setor bancário de 8 horas, aqueles que detêm o cargo de chefia. O que é que a medida provisória trata em relação a isso? Altera toda essa jornada para 44 horas para todos. Então aqueles que trabalham 6 horas serão ainda mais penalizados. E de que forma eles querem fazer isso? Medida provisória 905. Mexe também, e está lá muito claro, na CLT de hoje, é um dos artigos que está sendo alterado pela medida provisória 905, é que o bancário tem o sábado como remunerado e não trabalhado. Não é para se trabalhar aos sábados. A medida provisória 905, ela estabelece ao trabalho aos sábados.
Então, veja que a gente precisa, como eu falei há pouco aqui, da questão de um país de dimensão continental, a gente precisa ver essa situação também. Eu acho que um policial que é submetido a um grau de estresse elevadíssimo, a um motorista de ônibus que é submetido a um grau de estresse elevadíssimo, eles têm que ser levados em consideração, um tratamento especial, é mais ou menos um pouco dessa situação bancária. O grau de estresse é elevadíssimo, pode até nem aparentar, mas é de um grau elevadíssimo. E também mexe em uma coisa chamada, que nem todos os trabalhadores têm, PLR, Participação dos Lucros e Resultados. Nem todos os trabalhadores do país têm, mas a categoria bancária tem. Na medida provisória, ela deixa de haver essa negociação através das entidades sindicais com o patronato. A medida provisória extingue isso e, portanto, fica a critério do patrão conceder ou não conceder o lucro exorbitante que essas empresas tem, graças ao fruto e ao trabalho, ao suor e sangue do bancário e da bancária. Então nós produzimos para empresas que lucram bilhões, para termos um pouco desse lucro e que a medida provisória aniquila definitivamente. O que é que nós conseguimos recentemente? Através de muita luta, porque tudo na nossa vida ela é conquistado, não tem nada concedido. Então é uma certeza, lutar não é uma certeza de conquistar, mas não lutar é uma certeza de não ter. Então é isso que o Sindicato dos Bancários de Alagoas faz, luta, luta, luta e luta. E mais, isso para concluir em relação à questão da medida provisória, o que é que nós conseguimos recentemente? Fazer com que a FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, conjunto com o Comando Nacional, nós assinamos um aditivo que não permitirá, mesmo em caso de aprovação da medida provisória 905, a implementação dela na categoria bancária. Ela não fará. Até quando? Até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, mesmo que essa medida provisória, essa famigerada medida, que aniquila os direitos do resto dos direitos dos trabalhadores, ela venha a ser aprovada, nós temos um fôlego enquanto bancário, mas não é o caso dos trabalhadores de forma geral, até porque ela está aí para ser votada, mas está em vigor. Ela está valendo desde a data de publicação. Portanto, em não havendo a votação e a caducidade por consequência, ela está valendo para os trabalhadores. Ela não está sendo aplicada nos bancários porque nós conseguimos, via negociação, essa questão da não implementação da medida provisória. E estamos buscando no Congresso Nacional uma correlação de força extremamente desfavorável para os trabalhadores. Estamos tentando fazer com que se inclua na medida um ponto de que permita a negociação dela com os demais sindicatos representantes de categorias. Mas eles não estão querendo aceitar, mas nós vamos insistir nessa situação. Ora, se você estabeleceu um pouco lá atrás da reforma trabalhista e um dos pilares era exatamente o negociado sobre o legislado, e nós conseguimos exercitar verdadeiramente o negociado sobre o legislado e, portanto, não haver a implementação da reforma trabalhista na categoria bancária, é o que nós queremos que permaneça. Agora, não foram eles que discutiram o negociado sobre o legislado? Agora estão querendo, quer dizer, que o negociado só vale se partir deles? Então não, então nós estamos lutando e vamos vencer mais essa batalha e derrotar essa medida provisória 905, mesmo considerando, volto a dizer aqui, a correlação de força extremamente desfavorável no Congresso Nacional, que lamentavelmente foge ao seu propósito, que deveria ser legislar em prol do povo, em prol da democracia, em prol do país. Mas lamentavelmente esse Congresso tem tomado um viés aí de entregar todas as riquezas da nossa nação. A política econômica do governo federal hoje, ela separa muito o pobre do rico e vem beneficiando cada vez mais os ricos. No caso, os banqueiros estão aí entre os privilegiados, né? Sim, isso aí. O banqueiro, ele lucra com crise, ele lucra sem crise, né? Abrindo até um parêntese para falar um pouco do banqueiro lucra com crise, sem crise. Hoje nós já temos um índice de automação elevadíssimo dentro dos bancos, né? Então já é uma situação que de qualquer sorte já vem já há alguns anos, ela avança tanto do ponto de vista tecnológico que já substitui a mão de obra. Então nós saímos há poucos anos atrás, eu vou falar aqui um pouco antes do governo Fernando Collor de Mello, né, até quando nós chegamos ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos mais de 1 milhão de bancários ou pessoas que trabalhavam nesse setor. E o que aconteceu? Com a extinção dos bancos estaduais, com essas coisas todas, nós hoje temos 480 mil bancários, mas chegamos a 250 mil no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Então veja como foi dramático essa situação.
Hoje retomamos, temos 480 mil. Então, o bancário e a bancária já sofrem com alto com alto nível, né, de automação. Então, isso já é uma coisa que tem trazido prejuízo, né, do ponto de vista do emprego. Mas nós não podemos nos contrapor à evolução. Nós não vamos voltar ao século XIX, onde teve a Revolução Industrial e teve que quebrar as máquinas lá. A gente não tem mais como fazer uma situação dessa. Mas o que nós temos consciência plena de que tem que existir pessoas. Então, para nós, é sempre pessoas em primeiro lugar, né? Então, não pode simplesmente você, em nome do lucro, em nome do mercado, você simplesmente acabar com as pessoas, não tratar das pessoas como deve ser tratado. E é isso que está acontecendo hoje, lamentavelmente, é essa concentração cada vez maior na mão de poucos, aonde os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então essa é uma intenção absurda, mesquinha, desumana, simplesmente em nome do vil metal. Do neoliberalismo. É um dos pontos que as pessoas, é muito bom tocar, falar nesse assunto, porque esse puxa uma outra situação, né? As pessoas elas estão preocupadas, isso também me preocupa, de fazer uma frente ampla, como se coloca, aonde, que tamanho terá essa frente ampla? Com pessoas neoliberais dentro dela? Ora, se o nosso maior inimigo é justamente o neoliberalismo que tem promovido aqui todo esse desmonte da classe trabalhadora, então nós não podemos fazer uma aliança tão ampla a ponto de incluir neoliberais nisso, porque o pensamento neoliberal é o Estado mínimo, né? Este governo que aí está, sequer é o Estado mínimo, é o Estado inexistente. Então é uma situação que a gente tem que pensar e pensar com muito carinho para que exista assim uma frente para enfrentar esse mal que aí está, mas ela não pode ser tão ampla a ponto de permitir o neoliberalismo dentro dela. E se trata sempre uma outra coisa que é para enganar a população, para enganar as pessoas. Eu sempre vou com o discurso da proteção da família, né, contra a corrupção. Se repete, a mesma coisa foi em 64, em todos os golpes eles produzem isso, pela moral, os bons costumes, nada disso, não é nada disso, é simplesmente aniquilar mesmo o pensamento divergente do deles. Então tem que entender que democracia é isso, né? A democracia é a maioria pela minoria, é isso que a democracia representa. Então isso incomoda. Então, cada vez mais, a elite brasileira, especialmente, porque isso é no mundo todo, mas a elite brasileira, ela jamais vai aceitar que um filho de pobre esteja num banco de universidade ao lado do filho dela e produzindo muito mais, com menos condições do que aquele que teve todos os benefícios, que teve todos os carinhos e todos os mimos da vida. Então, eles não vão aceitar isso. Então, nós também não vamos aceitar que isso não possa ser, essa modificação não possa existir. E vamos sempre na luta, firme e forte, em defesa dos menos favorecidos, com certeza. Estamos chegando no final do nosso programa. A gente queria pedir o Márcio aqui para deixar as considerações finais, já agradecendo a você pela audiência. Obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um programa para vocês. Não, eu que agradeço aqui, em nome dos bancários do Estado de Alagoas. Eu quero aproveitar e dizer da honra que eu sinto em estar na presidência e defendendo essa categoria tão forte, organizada, lutadora, né? E ao mesmo tempo que eu desejo que as pessoas acordem, vamos lutar em prol do nosso país, vamos lutar em prol da democracia. É isso que está em jogo. Não é uma situação A, B ou C, é a nossa nação que está ameaçada. Então vamos à luta, firme e forte, vamos encher essas ruas de pessoas conscientes e conscientizadas de que o melhor para a nação é ter a democracia e não um Estado totalitário. Acorda Brasil, acorda Alagoas. Semana que vem a gente está de volta.